Ah, ok. Mano, não está a dar, velho. Meu mano Galaxo, não está a dar, pá. A tua câmara não está a dar. Aceitei, mas a tua câmara não está a dar. Vê se consegues mudar de lugar, porque não estás com rede. Não estás com rede, mano. O Osvaldo já chegou aí ou como? Ah, deixa-me ver. Hum, ok, ok. Já aceitei o Osvaldo. Ora, boa noite. Boa noite, ora viva, afro-saudações. Eu gosto de dizer afro-saudações porque em português, primeiro, uma coisa se diz é cordiais saudações. Então, eu gosto de dizer afro-saudações. E para além disso, não gosto muito de utilizar boa noite, porque a linguagem de boa noite, ele coloca, por exemplo, um certo desinteresse para quem está a cumprimentar. Por exemplo, nas nossas línguas não existe bom dia. Só que muita gente confunde o Azekele, por exemplo, em Quimbundo, com bom dia. O Azekele significa está tudo bem. Aí quando você cumprimenta, você diz o Azekele. Você tem que esperar uma resposta de quem te dizer se está bem, se não está bem, o que é que se passa, se dormiu bem, se vai ao hospital. Exato. E boa noite é tipo linguagem, é uma linguagem de quem não está interessado. Então, para mim, é afro-saudações. Afro-saudações. Ah, saudações. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo no nosso humilde live. Seja bem-vindo. É um prazer de ter aqui conosco. Ok? Eh, eu, Obrigado, eu- obrigado, prazer é todo meu e também cumprimentar a todos os os homens da melanina, os homens da melanina, quem nós nos intitulamos de preto ou negro, né? São os homens da melanina. ok, ok, ok. Yeah. Então, eu sei que tens muitos para nos especificar, tens muito para nos dizer e nós estamos curiosos para te ouvir, porque eu sei que que a tua voz é a tua arma, como a minha voz e como a voz de nós todos, e estamos aqui mesmo prontos para te ouvir. Uh, És o meu convidado e estamos aqui mesmo para te ouvir, para nos dar aqui a palavra que precisamos de ouvir, aquela força. Ok, ok. Muito obrigado. Cumprimentar todos os irmãos que nesse exato momento estão a nos visualizar, né? Dizer que o que eu vou trazer aqui não é nada numa perspectiva do padrão daquilo que é academia, né? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam alguma coisa esperando uma resposta que elas já sabem. Vou tentar argumentar fora do padrão. Por quê? E é preciso que eu peça aos meus irmãos que prestem muito bem a atenção, deixem um pouquinho de emoção e utilizem a razão. Utilizem mesmo a razão, deixem um pouquinho da emoção. Uh, o primeiro alerta que eu quero fazer aqui é que existe uma diferença entre ouvir e entender. Ouvir e entender são duas coisas diferentes. Ouvir, ele é um processo automático. Entender, ela requer outra coisa. Por exemplo, nesse exato momento, eu e o irmão estamos a falar. Imagines que esteja ali um rato próximo de si, porque o ser humano não é o único ser que foi dotado da faculdade de ouvir. Então, se tiver ali um rato e cair agora uma jarra de vidro no chão,
O irmão vai ouvir, querendo ou não, o rato também vai ouvir, mas o rato vai automaticamente fugir. Por quê? Porque ele ouviu. E o irmão não vai fugir, porque o irmão vai ter que fazer o exercício da capacidade do raciocínio para descodificar aquilo que ouviu, o barulho que ouviu. Logo, o irmão vai julgar, não, esse é um vidro que caiu. Mas o rato, ele fugiu. Por quê? Porque ele só ouviu. Muita gente que vai estar aqui vai ouvir, outros vão discordar. E eu concordo que discordar é normal, porque as pessoas, na verdade, elas não discordam porque elas têm a capacidade do exercício do raciocínio. Elas discordam porque elas vivem num sistema em que há padrão, a norma, a academia disse assim, a faculdade disse isso, a escola disse isso. Logo, quando alguém coloca uma outra abordagem que Exato. está fora do sistema padrão, eles são induzidos a discordar, né? Então, é preciso termos muito bem em atenção esse aspecto. E o outro aspecto é que é o aspecto daquilo que eu chamo que a escola, ela também, de certa forma, ela retira a capacidade do exercício do raciocínio, porque ela não te permite que você questione. Você não pode ir, por exemplo, dizer que o Platão, não sei o quê, estava errado ou que estava a fazer aquilo. Você simplesmente deve absolver e depois de absolver passa a reproduzir. É assim que falam, ele é barra, ele é inteligente. Então, é só uma faculdade de absolvição e reprodução. Agora, outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro também na minha nota introdutória é sobre racismo. O racismo que eu entendo não é o mesmo racismo que dão na escola, que passam no Google, que passam não sei aonde, que é o padronizado. Racismo, para mim, que fiz o exercício do raciocínio para descodificar, racismo ela deriva de duas palavras, ou seja, raça, race, né, em inglês, mais ismo. Raça, aí os irmãos dizem que só existe uma raça, que é a raça humana. Mas para aquilo que nós vemos, por exemplo, nossos irmãos brancos, eles não nos tratam como se nós também fôssemos da raça humana. Eles nos tratam como uma outra raça. Logo, nós queremos integração, que nós dois estamos na mesma raça, quando eles querem separação. Então, se eles querem separação, significa dizer que existe duas raças. Existe a raça preta, existe a raça branca. Está definido o que é raça. Vamos para ismo. Ismo significa concentração. Concentração. O que é concentração, na verdade? Uhum. Por isso é que nós falamos que é capitalismo, que é concentração do capital. Estás a ver? Capitalismo, socialismo e por aí fora, muitos ismos. Então, logo vamos ter a partir de já essas duas palavras definidas, raça e ismo. Então, o racista deve ser aquele que concentra tudo nele. Agora vamos ver. Quem é que dita o sistema acadêmico mundial? É um país preto ou um país branco? Quem é que dita que a moeda, por exemplo, a moeda mais cara do mundo, a moeda mais cara do mundo vale mais do que outras moedas? Essa moeda é de um país branco ou de um país preto? País Branco. Quem faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os cinco países, né? São países pretos ou são países brancos? Quem é que dita as regras do comércio internacional? São países pretos ou são países brancos? Então, quem pode ser racista nisso tudo? E o outro promenor que eu ia deixar aqui é sobre aquilo que as pessoas falam tecnologia ou technology. Então, tecnologia, muita gente diz que ela deriva de duas palavras, que é tech e knowledge, ou seja, tecnologia. Né? E neste âmbito da interpretação que é feita
tu vais ter conhecimento técnico, mas não é a verdade, porque isto é uma palavra subliminar, como é o racismo. Então, o que há, na verdade? Qual é a verdadeira interpretação? Qual é a verdadeira interpretação que há nisso tudo? É que, na verdade, é to take é pegar, pegar, extrair, to take knowledge, ou seja, pega o conhecimento e não pega o objeto. Nós já andamos a pegar objetos, nós não precisamos de pegar objetos, porque nós não temos incapacidades de desenvolver ou criar esses objetos. O que nós temos que pegar é o conhecimento para podermos fabricar, para podermos também ter. Então, neste âmbito é que eu digo sempre, aquilo a que chamamos, é preciso prestarmos atenção, aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas não passou nada mais do que um preso que está dentro de uma cela, algemado ao mesmo tempo, e que lhe é retirada apenas as algemas e ele permanece na cela. A única coisa que saíram é as algemas, mas eles estão na cela. Por quê? Porque depois da escravidão, depois do processo de escravidão, os povos pretos eles não criaram o seu sistema. O único sistema que existe, que vigora no mundo, é o sistema racista. Esse sistema racista é que traçou tudo, as normas acadêmicas, as normas econômicas, as normas sociais, as normas políticas, filosóficas. O que nós estamos fazendo é apenas pedir ou implorar integração dentro desse sistema racista. E ao pedir integração dentro desse sistema racista, nós estamos a implorar ser discriminado. Nós estamos a implorar ser discriminado. Por isso é que esse comportamento que aconteceu em Portugal é o mais normal possível. É o mais normal possível, porque nós estamos a impedir integração dentro do sistema deles, quando eles não nos querem dentro do sistema deles. Eles já provaram que não nos querem dentro do sistema deles. Nós estamos a implorar. E é preciso perceber também uma coisa, que eles nunca nos vão dar o verdadeiro conhecimento. Se eles nos darem um verdadeiro conhecimento, vai ser o chamado epistemicídio, que é a morte deles. Então, aquilo que eu digo sempre nas minhas frases é: num mundo onde a competição está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres, para que os ricos não percam a soberania. Os pobres são apenas acorrentados num sistema acadêmico para servirem os ricos. E uma coisa, já para entrar mesmo, é que as pessoas não devem ser subjugadas através da cor, mas sim através das atitudes. As pessoas não devem ser subjugadas através da cor, mas sim através das atitudes, porque os seres humanos não foram criados para serem maltratados por um outro ser, né? Só que nós, muitos de nossos irmãos também, quando se fala tipo de governos africanos, se fossem governos africanos, eles estariam a criticar, é rápido. Se fossem escuros como eles a fazerem aquilo, é rápido. Estariam já a dizer o governo não sei o quê, congolês, o governo X, o governo não sei o quê, são ditadores, são não sei o quê. Mas agora, como aconteceu com os brancos lá em Portugal, ninguém fala, toda a gente está tipo, não aconteceu nada, não há coragem, porque aquilo que eu tenho estado a dizer é: a inteligência não é saber, a inteligência não é saber, inteligência é ter coragem de expor o que sabe, porque a coragem de expor o que sabe revela determinada liberdade. Temos que ter coragem de expormos o que sabemos.
E, e nisso tudo, por exemplo, os nossos legítimos representantes do povo, ditos deputados, né, eles não vão falar nada, não vão falar nada. Não acredito que haja alguém com coragem para falar, né, porque eles estão mais preocupados e é preciso perceber que após o processo de escravidão, os blacks passaram a amar mais os whites do que eles mesmos, né? Tipo, você nunca vai ver uma mulher que foi estuprada a rir diante do seu estuprador, mas tu vais ver um black que foi estuprado durante muitos anos a rir perante o seu opressor, né? E é preciso também perceber que os líderes africanos eles não podem fazer nada para o povo, porque o povo não é o patrão deles. O povo não é o patrão deles. Eles têm um patrão, mas não é o povo. Logo, eles não podem fazer absolutamente nada. Entrando de concreto para a situação eh, que houve, né? Porque é o que me trouxe aqui para falar, né? O que eu tenho a dizer é que nós mais valíamos a pena sermos um governo de macacos, mais valia a pena sermos um governo de macacos. Até mesmo quando você domestica o macaco não faz mais nada, você que lhe faz tudo, você que lhe dá banho, você que limpa o cocô dele, você que passeia com ele, né? O macaco só fica mesmo relaxado, você fica o empregado do macaco, né? Seria bom que nós fôssemos um governo de macaco. Mas nem mesmo nós somos um governo de macacos, porque o macaco fica descansado. Não sei se o irmão já viu quando domestica-se um macaco, ele não faz mais nada, não faz. E é preciso perceber, eh, e peço mais uma vez, que os meus irmãos me compreendam, usam a razão, o exercício do raciocínio, por favor. Deixem a emoção de lado, porque a emoção ela nos induz, né? Os pretos eh, não são melhores do que as formigas. O povo preto não é melhor do que as formigas. E os pretos, todos os pretos do mundo que se considerarem melhor do que as formigas, estão a provar o seu estágio de irracionalidade. Porque uma nação significa unificação, unificação. E as formigas são mais inteligentes do que os pretos, porque as formigas são unidas. As pessoas não sofrem, as pessoas. A net dele não está muito boa. Ah, irmão, irmão, estou de volta. Ah, ok, ok. Então, as pessoas, elas não sofrem por serem angolanas, por serem cabo-verdianas, por serem no mundo todo, elas não sofrem por serem, sei lá, guineense, nigeriana. Nós no mundo sofremos por sermos preto. Nós sofremos por sermos preto, por sermos povo preto. Por sermos povo preto, o preto americano sofre, o preto inglês sofre, o preto não sei o que, todos sofremos por sermos pretos. E este nome que nós colocamos África, ele é um nome que produz segregação a partida, ela produz segregação. Como é que produz segregação? Porque todo aquele que falar África, logo ele produz uma limitação geográfica, ou seja, África é só a pessoa que está aqui, africano é só aquele que está aqui.
Porque quem nasceu aí na Inglaterra, ele já não é africano. Ele depois, aquele que não sofreu lá são os africanos. Tá vendo, né? Então ele não se identifica com as pessoas de pele preta, sem saber que o problema não é por sermos africanos, o problema é por sermos preto. Hum, e, e, e aquilo que eu tenho estado a dizer também é que a única forma de ensinar aquele que não quer aprender, a única forma de ensinar aquele que não quer aprender é tratá-lo como ele trata os outros. É tratá-lo como ele trata os outros. Ou seja, se ele tratou mal, ele não quer aprender, toda hora ele chama a atenção, não sei o quê, uau, 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 uau. Ele não quer aprender, então também deve ser tratado conforme ele trata os outros. Isso é que nós devemos ter consciência. E além disso, quando acontecem atos dessa natureza e a gente não reage, nós estamos a injustiçar a legítima defesa, impedir que a legítima defesa se efetua. A legítima defesa é um princípio natural. E toda ação deve ser combatida com uma ação. Toda ação deve ser combatida com uma ação e não ter reação. Só que, como ia dizer, né, é que há muitos problemas e os problemas partem a partir do próprio processo de educação que é feito para a manutenção desse Estado racista. Porque também, na verdade, você observa que faltou e falta lideranças que possam, na verdade, constituir o grande a grande alavanca para o desenvolvimento da própria África, né? Da própria África, aquilo que almejamos deve ser a base de tudo e a unificação dos povos pretos, essencialmente, deve ser a base de tudo. Talvez alguém queira fazer uma pergunta, né? Eu também paro por aqui para permitir que o mano, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Então, tipo, a Mano, nota introdutória era eu o isso. que eu tenho para fazer para ti, sou sincero, é tirar o chapéu. É tirar o chapéu, mano. Porque, sim senhora, mano, eu nunca tive no live uma pessoa como você, com exemplos claros como você e que, mano, deixa qualquer uma pessoa sem palavras, sem perguntas, sem perguntas. Sim, senhora, você para mim caiu do céu e eu digo uma coisa, eu estava indeciso em o que fazer. Vou para a guerra, não vou para a guerra, vamos para a rua. Para a rua eu quero ir para a rua. Porque não posso ficar em casa, tenho que ir para a rua e mostrar o meu descontentamento. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso, de nós sairmos para a rua. O que é que você acha de nós organizarmos uma manifestação sobre isso tudo? Porque houve ontem, mas não como deve ser. Eu não sei o que é que você acha sobre isso também. Eh, eu acho que primeiro as pessoas devem criar mecanismo de poder esclarecer a situação como tal às pessoas, tá a ver? Porque nós não podemos mais hoje em dia arrastar as pessoas por arrastar. Nós devemos esclarecer devidamente como as coisas são. Aquilo que eu digo sempre que o conhecimento é uma árvore que só dá fruto quando é plantado na cabeça da maioria, né? Só dá fruto quando é plantado na cabeça da maioria. E nós, por exemplo, a África, principalmente, ou os africanos, eles foram divididos em quatro partes.
Primeiro, a parte, ela foi dividida através das armas. Ou seja, se você observar que a maior parte dos generais africanos, eles descendem de guerras entre irmãos. Tipo, combateu o norte com o sul, o PAIGC com não sei o quê, a UNITA com o MPLA. Então, ele descende dessas guerras dentro da mesma pátria. Logo é assim que eles são atribuídos a patente de general, e ele fica vai lá, muito orgulhoso em ser general, né? Mas quando você vê, por exemplo, nos outros estados, Rússia, Estados Unidos, os generais eles são feitos a partir das grandes batalhas que eles levam a cabo noutros territórios, tá a ver? Noutros territórios, noutros países, e não o irmão combater com o próprio irmão. A segunda grande arma que nos foi também para ser destruída é a questão da própria religião. A religião também é um fator que nos faz também essa divisão da própria África. Por quê? Porque você vê que muitas das vezes crianças em África, aos 10 anos, eu tinha postado algo de duas crianças africanas, duas crianças europeias, duas crianças africanas, elas estavam no mercado e já conheciam a Bíblia, estavam a evangelizar no mercado. Mas quando duas crianças, por exemplo, europeias, estavam no laboratório a pesquisar lá no microscópios e não sei o quê, né? E a terceira grande manipulação é através da bebida, para nós não termos noção da própria manipulação. E a quarta, por fim, a África foi dividida também através do sistema acadêmico, ou seja, nós queremos nos julgar sempre melhor uns aos outros, tipo, o meu irmão aí estudou em Portugal, não é melhor do que eu, não, eu sou PhD, eu sou não sei o quê, eu sou doutor, eu sou não sei o quê, eu sou engenheiro, então logo essas próprias formações também já acabam nos dividindo um pouquinho, aquilo que eu disse. Todo o preto que se considerar melhor ou mais inteligente do que as formigas, ele está a provar, na verdade, o seu estágio de irracionalidade. Porque, e a outra coisa que é essencial nisso tudo é que as pessoas têm de saber o que é entretenimento. Entretenimento significa distrair o povo da realidade. Tipo, as pessoas ficam olhando, preso na televisão, olhando os milionários a correrem atrás da bola, né? Que são os jogadores. Olham milionários a fazerem filmes, olham milionários, sei lá, fazerem novelas, né? E perdem muito tempo nisso, é entretenimento, é distrair eles da realidade. E muitas das vezes as pessoas caem nesse entretenimento porque você observa os jornais, os telejornais, que a linguagem deveria ser regional para entender. Ele não facilita a linguagem. Aquilo que eu sempre digo, que usar uma linguagem gramatical perante quem não sabe, só para provar o teu saber, você está a provar que você está no estágio da irracionalidade, que não sabe. Porque o sábio é aquele que sabe que a facilitação na comunicação é o verdadeiro saber. Então, nós, na verdade, continuamos sempre com aquele processo de indígena, de assimilado. Você começa já a ver um gajo que está aí em Portugal, ou só, não sei o que, quer dizer, sai da universidade mais português do que o português, mas isso não passa de apenas um mecanismo para o drabar o próximo dele, o outro que não teve acesso à universidade. Então, há uma série de códigos coloniais que, após o processo de libertação, porque é preciso percebermos que reforma não é mudança. Reforma é tirar aquele que te fez mal e colocar aquele que você ainda não percebe que vai te fazer mal ou que te fez mal. Mas as pessoas não são vitalícias. As pessoas elas passam.
mas o sistema filosófico, o sistema ideológico, por isso é que nós estamos a ser discriminados sempre, porque, na verdade, o sistema filosófico, constitucional, ideológico, continua o mesmo, aqueles são inferiores a nós, são inferiores a nós, tá vendo? O sistema, então ele só sofre, na verdade, uma reforma, as pessoas, de pessoas. E nisso tudo, as pessoas poderão dizer assim, epá, não é bem assim, mas a verdade é que se diz sempre que a, as correntes elas saíram do pescoço, da cintura, das mãos, e elas estão alojadas no cérebro atualmente. E essas correntes que estão alojadas no cérebro, elas são muito mais perigosas de tirar. São muito mais perigosas de tirar. São muito mais perigosas de tirar. Então é preciso tirarmos essas correntes dali. Essas correntes que nos prendem e nos tornam cada vez e cada dia mais escravos com qualificação, aquilo que eu tenho estado a dizer. No mundo governado pelo medo, diploma significa escravo com qualificação. Você imagina só que hoje em dia, nós temos milhões e milhares de PhD, mestre, sociólogo, psicólogo nos nossos países africanos. Mas naquela altura, na altura colonial, nossos avós não eram formados em nada, não tinham nem sequer escolaridade, mas tinham na consciência que era preciso derrubar o sistema colonial na altura. Mas hoje em dia nós temos milhões e milhões de formados, mas nós não conseguimos derrubar os governos malfeitores africanos. Então, para que esses diplomas todos, para que essas formações todas, se temos medo? Então eu digo sempre, no mundo governado pelo medo, diploma significa escravo com qualificação. Então, o primeiro passo disso tudo, ele deve ser o processo de consciencialização. Consciencialização. É preciso uma norma. E a norma parte do exercício do raciocínio. O exercício do raciocínio. É preciso percebermos que interpretar é diferente de descodificar. Interpretar significa reproduzir. Só que as pessoas não sabem muito sobre isso. Imagina, se eu te der um livro agora sobre relações internacionais, que é a minha área, em que eu fui professor no universitário, né? Eu te der um livro e dizer, pá, irmão, pega nesse livro, por exemplo, e lê. Você vai pegar, vai ler, depois quando você me dar uma ligada aqui, você vai dizer, pô, Oswaldo, interpretei bem isso, o autor fala disso, fala disso, fala disso, fala daquilo, fala do Afeganistão, fala disso. Isso tudo que você vier me falar, você está a reproduzir as ideias do autor que estão no livro. Então, essa é uma prisão do que ler bué de livro e termos sempre ele como verdades absolutas. Aquilo que eu digo é muito mais prazeroso para mim alguém que tipo não obedece diretamente à fila indiana. A fila indiana, tipo, já dizia o Platão, e como diz os princípios da engenharia, não sei o quê, aqueles que obedecem à fila indiana, para mim não me chamam a atenção. O que me chama a atenção é alguém que, por alguma razão, sai dessa fila indiana. Aquilo que eu tenho estado a dizer muito, um, o importante é olhar para a perspectiva de que cada um traz. Qual é a tua perspectiva do que arranjamos absolutismo, tipo, isso é o absoluto, isso aqui é o que é assim, tá vendo?
Então é preciso esse e outros mecanismos, porque o exercício do raciocínio ele prevê como uma alteração a tudo isso. Por quê? Porque a mente ela não serve para nada se não ser para utilizar. A mente ela não serve para nada para não ser utilizada. E o corpo cresce, o corpo cresce, ele não depende de nós. Tipo, eu não posso dizer que quero ficar com esse corpo que eu tenho. Ele não depende de mim, não é algo que depende de mim. Ele cresce, mas a mente, ele é preciso fazer um esforço para descodificar tudo aquilo que eu andei a absorver. Né? Por isso é que você ouve muitas das vezes pessoas que cometem erro, diga, "Ah, nem parece mais velho, tá vendo? Significa dizer que não cresceste, ou seja, a mente não funcionar. É preciso que nós, os pretos, colocamos a mente a funcionar, fazemos, na verdade, exercício do raciocínio, porque nós, na verdade, estamos nesse exato momento num processo de lavagem cerebral. E esse processo de lavagem cerebral implica que hajam líderes de libertação mental, porque após a escravidão, ele não é esse processo de libertação mental. Então, como os africanos não traçaram nenhum sistema, e o único sistema que eles imploram, porque é só implorar, meu irmão, que vai se falar, vai se fazer, vai se não sei o quê, não sei o quê, é só implorar, vamos na marcha, tá bem, nos tratam com mais dignidade, tá bem, mas o sistema é deles, o sistema é deles, sistema econômico, o sistema político, o sistema não sei o quê. Logo, ele não nos dará privilégio igual a outros privilégios. Acordam, é preciso acordar. É preciso acordar. Os privilégios partem de uma injustiça. Privilégio parte de uma injustiça. É tipo, você acorda 10 horas e vai para a padaria, encontra pessoas na padaria. Logo como você encontra pessoas na padaria, tipo, tem 20 pessoas à tua frente e você parte e vai comprar porque é teu amigo, porque não sei o quê, porque pá, conhece, é teu primo. Você está a injustiçar todos aqueles que estão na fila da padaria. Está a injustiçar. Então, privilégios partem, na verdade, de uma injustiça. E parece-me ser que nós também queremos gozar privilégios. Não, não, isso nunca nos vai ser dado. Isso nunca nos vai ser dado, a não ser que a gente cria o próprio nossos alicerces, as nossas bases onde nos fundamentam. Tipo, você vai para a escola, o teu filho vai estudar aqui, vai aprender a ser europeu na Inglaterra aí, vai aprender a ser europeu. Depois vai subjugar todos os africanos, tá vendo? Ele é um africano diferente dos outros africanos. E muitas das vezes as elites racistas, eles convencem as pessoas assim, te dizem, pá, tu és um africano diferente dos outros africanos, até não te juntas muito mais à comunidade africana. Aí logo, como você foi para a universidade, como você foi para essas coisas todas, aí tu te sentes melhor ou superior uma superior do que os outros que não foram. E principalmente as pessoas que andam na diáspora, elas têm esse complexo de superioridade perante os outros blacks que não estão, na verdade, na África. Então, isso causa desunião. Por quê? Porque os outros blacks aqui, eles estão refém de não pôr um bom tênis, de não pôr um bom calçado, choveu, está tudo sujo, está tudo molhado. Então, isso, na verdade, são aquilo que eu chamo as estruturas sociais. As estruturas sociais, elas, na verdade, partem também de um processo de corrupção. Só que o grande problema é que a gente tem estado a entender muito mal corrupção. E muitos ativistas, professores, psicólogos, acadêmicos e não sei o quê, eles também só estão para criticar governos corruptos
governos corruptos nacionais e não criticar também os corruptores internacionais, porque se na verdade existem corruptos, existem os corruptores. Então, os mentores desses, quem são? Então, eh, especificamente, uma das formas é aquilo que eu disse. Tipo, você podia me perguntar qual seria a solução, tipo, do caso concreto de Portugal. Eu já disse, só não vou dizer por outras palavras. Disse que a única forma de ensinar aquele que não quer aprender é tratá-lo como ele trata os outros. Tratá-lo como ele trata os outros. Se você gosta de bater, também tem que apanhar. Para você começar a ver como é que no corpo do outro dói e no teu corpo também dói. Exato. É. Mano, uma escola. Eu digo uma coisa. Eu só tenho que dizer muito obrigado por essa escola. Muito obrigado por essa escola mesmo. Foi uma grande lição. Foi uma grande lição hoje para mim e para todas as pessoas que estão aqui. Eu vou, eu vou cortar essa parte que você entrou. Eu vou colocar sozinho porque você, você é o cérebro você é o cérebro do mundo para mim. Porque, sim senhora, eu quando vejo pessoas a falarem assim, uma pessoa fica mesmo a fato, sem palavras mesmo. Sem palavras, sem palavras. Só agradecer mesmo, só agradecer mesmo. Angelina Cabral disse grande gênio, grande gênio. Sabes, eu sou família do Amico Cabral. O Amico Cabral era a minha família. Ah, ok. E Angelina Cabral é minha prima também, é família Cabral. E você parece um Cabral. Você parece um Cabral. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas pessoal, vocês têm alguma perguntas para fazer? Podem estar à vontade. Se têm algumas perguntas, se têm algumas dúvidas. Uh, querem fazer algo, têm dúvidas, podem fazer perguntas, ok? Vocês estão à vontade agora, ok? Dou o vosso tempo. Mandam aí as perguntas, vamos conversar, né? Porque, porque também há uma coisa que muitas das vezes nós, o povo preto, interpretamos mal, essa palavra debate. Debate ele já causa conflito. Tipo, eu vou falar uma coisa, mesmo que esteja certo, você não vai aceitar, porque senão dá a percepção de que você perdeu se você aceitar minhas ideias, né? Então, não tome aquilo que eu estou a dizer como a mais pura verdade, porque é preciso, como eu disse, fazer um exercício do raciocínio e para descodificar aquilo tudo que eu estou a falar, porque muitas das vezes aquilo que eu estou a falar talvez poderia ser mais impactante se eu gostaria que isso fosse presencialmente, porque eu gosto de escrever, dar exemplo assim, escrevendo no quadro, mostrando as palavras, mostrando não sei o quê, fazendo algum destrinçamento eh, para poder haver a melhor compreensão, né? Exato, exato. E com certeza como eu já disse, eu não uso um vocabulário padrão, né? Não uso um vocabulário padrão porque eu disse que usar uma linguagem gramatical perante quem não sabe, só para provar o nosso saber, prova claramente que nós estamos no estágio de irracionalidade, que não sabemos nada. Porque, na verdade, o sábio é aquele que sabe que facilitar a comunicação é o verdadeiro saber. Então, esta é uma forma muito natural de falarmos, de nos entendermos. Então, nós devemos sentar na mesma mesa, Exato. dialogarmos e poder encontrar soluções sobre isso e sobre muita coisa. Talvez eu poderia ter feito aqui mais alongamento, mais entrar mais para a política, vos mostrar muito mais coisas,
E essencialmente dizer-vos que por onde vocês passarem e quererem pegar o conhecimento, é sempre lembrarem que num mundo em que a competição está acima da moral, porque a competição está acima da moral. Nós queremos competir a tempo inteiro. Nós queremos competir a tempo inteiro, as nações europeias, as nações asiáticas, querem competir, é uma competição, ninguém tem moral. Por exemplo, aquilo que eu digo, por exemplo, direitos humanos. Direitos humanos não é você pegar e pôr obstáculo ao teu semelhante para você crescer. Não é? Direitos humanos, se você sabe que está numa condição melhor, ajuda os outros. Ajuda os outros também a desenvolver. Não é pôr barreira para depois apontar, não, aquele está fodido, aquele não sei o quê, aquela violação. Não, temos de nos vermos somente como irmãos. Como irmãos. Então, num mundo em que a competição está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres para que os ricos não percam a soberania. Os pobres são apenas acorrentados num sistema acadêmico para servirem para os ricos. Na verdade, essa toda a formação acadêmica que a gente que faz, e uh, eu tenho estado a dizer sempre, como é possível que os africanos vão para a escola quando, a princípio, eles já sabem que vão contratar mão de obra estrangeira nos países deles? É muito, Yeah, é muito, é, é muito, é muito complicado. É muito complicado, né? É, mas, mas vamos lá, nossos irmãos aí, vamos conversar. Estou aqui, tirei mesmo o dia só para conversar com os irmãos, para dialogarmos, para estarmos aí, qualquer irmão que tiver uma inquietação aí, eu posso ajudar, talvez, O de Wilson, algum. o Wilson fez uma pergunta. Ele disse assim: será que o governo africano consegue fazer alguma coisa para pôr paz nisto? Ele quis dizer se o governo africano consegue fazer alguma coisa para pôr paz no que está a acontecer, talvez ele quer dizer em Portugal. Bem, eu não sei muito bem, mas sabes que o complexo de inferioridade ainda reina entre nós, né? O complexo de inferioridade reina entre nós e de certa forma, muitas das vezes, os governos que chegaram no poder em África, foram um pouquinho com a ajuda do próprio colonizador. Então, o colonizador conhece muitas falcatruas que, que acontecem ou que aconteceram nesses estados. Então, tipo, é tirar tirar a fita e mostrar quem tu eras no passado, se eras gatuno, se eras alguma coisa. Então, não, nós não temos mais governos panafricanistas. Esses senhores não pensam na África, são extremamente corruptos, abandonaram todas, desvincularam-se daquilo que eram os ideais pan-africanos, daquilo que, na verdade, se perspectivava para uma verdadeira África, a África para os africanos. Então, a tempo inteiro, talvez possam lhes passar a mão na cabeça, o Antônio Costa vir e passar a mão na cabeça e ficar assim, né? Ficar assim. Mas, tipo, uma verdadeira ordem, colocar ordem, não é muito provável, não é muito provável. Ok, ok, ok. Ah.
Porque eles têm crise, o grande problema é que eles também têm crise aí, as cassetes dos crimes, eh, as cassetes dos crimes podem ser divulgadas, né? Podem ser divulgadas. Ah, nós temos que promover. Mas é preciso dizer que a luta continua. eh, é preciso dizer que a luta continua e a vitória é para aqueles que não nasceram. Aqueles que não nasceram é que vão beneficiar disso. Nós, na verdade, só devemos fazer alguma coisa, alguma coisa para que as próximas gerações não mendiguem mais por um pedaço de pão. Tá a ver? Exato. Então, vamos sairmos da África para mendigar energia, saneamento básico e não sei o quê, né? As próximas gerações. Esse é um trabalho da, da própria da própria juventude africana, do cérebro africano. E algo fundamental também, que muitas das vezes as pessoas dizem assim, principalmente os religiosos, a África foi amaldiçoada, a África foi amaldiçoada. Isto é uma teoria, isto é uma teoria. Porque se a África foi amaldiçoado, logo ele não deveria ser o lugar ou o celeiro de todas as potencialidades de riquezas do mundo. Né? Que... É. Mas o problema é que os pretos no mundo eles se encontram com fome, fome espiritual, fome física, fome intelectual, então por isso é que está a dar nesta desestruturação. Yeah. Não, pode deixar uma grande mensagem, a última mensagem, isto que está a acontecer em Portugal, nos deixe o último conselho mesmo do que fazer, do que fazer, do que fazer, uma pessoa experiente como você, do que fazer. Mas seja claro com as coisas, seja claro como está vindo a ser, e como eu disse, olhos nos olhos, olhos nos olhos. Pronto, primeiro é essa visão que eu já Sim, trouxe, né, sim. do exercício do raciocínio, que o conhecimento deve ser uma árvore que só dá fruto quando é plantado na cabeça da maioria. E por outra, é aquela que eu sempre estou a dizer, aquele que não quer aprender, deve ser tratado da forma como ele trata os outros. Ou seja, bateram um, também se bate um. Bateram dois, bate-se dois. Assim, talvez é a única forma que algo vai se chamar, na verdade, a atenção. Nós devemos ser unidos, devemos ter noção de que uma nação significa unificação. Quando está falando nação, nação, unificação. E nós não devemos ser a nação cabo-verdiana, a nação americana, a nação não sei o quê. Nós devemos ser a nação preta. Nação preta, cabo-verdianos, guineenses, americanos, santomenses, ingleses, tudo, a nação preta. Só a nação preta. Só devemos nos identificar como pretos, aqueles que têm a melanina. Só. E as coisas, na verdade também, só recaem ali porque nós aprendemos um pessimismo. Tipo, não está acontecendo comigo, deixa. Então, o problema é de unificação. Logo, nós só vamos ter noção da mudança quando mexeram com todos, mexeram no angolano, mexeram no cabo-verdiano, mexeram no americano preto, mexeram no inglês preto, mexeram no português preto, mexeram em tudo.
tudo. O inglês, o que fala português, se não fala, ele traduz para inglês, se não fala, ele traduz para Yoruba, tudo para lhe explicar o que é isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Pessoal, pessoal, palmas, palmas para o nosso irmão, palmas para o nosso irmão. O live já ficou cumprido. Uh, meu mano Orlando Cinema, vou deixar esse trabalho para ti, que faças esse trabalho de apanhar no momento que o nosso irmão entrou, até agora, vais fazer um recorte e vais mandar para mim, que eu vou apostar desde o momento que o nosso mano entrou, porque é um grande exemplo que tem que ser publicado. Talvez é a solução desse todo problema que estamos a passar. Tá bom? Também. Yeah. Yeah, man. Agradeço do fundo do coração por teres aceito o meu convite através do Orlando e espero poder-te fazer amizade e tu aceitares e trocarmos algumas ideias, porque, como eu disse, a nossa arma é a nossa voz e nós aprendemos todos os dias e eu quero aprender contigo. Tá bom? Não tem problema, não tem problema, a gente está sempre ligado. Estaremos sempre aqui. Com certeza há muita coisa que depois a gente pode falar, pode discutir no privado, no não sei o Exatamente. quê. Muita coisa ficou por dizer aqui, né? Mas creio que no essencial foi dito algumas coisas e que peço encarecidamente que os meus irmãos prestem um pouquinho de atenção e deixem um pouquinho de diversão, porque a verdadeira luta é informação, né? E não se deixem ser induzidos muito pela emoção e ativem mais a razão. Ativem a glândula pineal. A glândula pineal fica localizada aqui, é chamado terceiro olho. Se muita gente não tem conhecimento, nós temos aqui a glândula pineal. E essa glândula pineal é que deve ser ativada para o exercício do raciocínio. E sempre que haver aí possibilidade, tem aqui o meu contacto, o pessoal, uh, o pessoal que pode também, que está aqui a me ver, pode me adicionar, o João do Caolo, podemos fazer vídeo chamadas, podemos ligar no Mensage, podemos falar, discutir. Na verdade, o que eu agradeço é a vocês, porque a sabedoria, na verdade, ela está mais em ouvir do que falar. É mais sábio aquele que ouve do que falar, porque o que seria do homem que fala sem o homem que ouve? Então, o sábio é aquele que ouve. Muito obrigado. E sábios são vocês. E agradeço, na verdade, uma salva de palmas para vocês. Pessoal, salva de palmas por este grande senhor, ok? Salva de palmas e é um prazer ter aqui no nosso live, tá bom? E espero ter mais vezes, como eu disse no nosso live, espero ter mais vezes porque é um grande exemplo de homem para a nossa sociedade, tá bom? Palmas, pessoal, palmas, palmas, sim senhora, palmas, sim senhora. Sim senhora, Guinness. Bem, então, muito E, obrigado. e, e outra Boa coisa, noite, a outra tá bom? A outra coisa que eu gostaria de dizer, para terminar mesmo já, se me permitam, desculpa aí o Exato, tempo, exato, roubar exato. esse tempo, é, é que prestar atenção é também uma forma de buscar sabedoria. Devemos prestar muita atenção, é uma forma de buscar sabedoria. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Exatamente, 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 exatamente. O pessoal aqui está contente. Sim, senhora, sim, senhora. Pessoal, sem palavras. Sem palavras para o senhor. Como disse mais uma vez,
É tirar o chapéu. É tirar o chapéu, sim, senhora. Porque as pessoas aprendem tudo. E nós aprendemos hoje, mais uma vez, aprendemos hoje. Eu aprendi, tu aprendeste, sim, senhora, pessoal. Meu mano Orlando, eu vou deixar este trabalho para ti, como eu disse. Vai apanhar nesse live desde o momento que o senhor entrou. Vamos dividir o live, ok? Ah, vais fazer o recorte e vais depois mandar para mim, tá bem? Eu sei que tu tens poder de fazer isso, eu sei que tu sabes como fazer isso, tá bom? Ok, shampoo Saturno, não tem problema. Ah, Saturno, boa câmara caceta de. Antônio, boa câmara caceta de, pá. Tem que mudar de lugar. Tem que mudar de lugar. Como eu estou sem rede, ok? É professor universitário. Deu para ver, mano. Deu para ver, sim senhora, mano. Ah, Antônio, tua câmera não está a dar. Meu mano Galaxy, não sei se estás aí. Ou que usa casteira massa. Hã? Estão-me a ouvir? Life ok, ok. Gente, tinhas o Tobinho ou quê? Alô? Alô? Tô.